Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Uma ideia conhecida e poderosa. Mas, e se você já tivesse recebido um poder que pode mudar vidas e ainda não tivesse usado? Nesse último episódio da série A Jornada do Herói, vamos falar sobre o que acontece depois da nossa transformação. Porque conhecer a verdade é só o começo. O desafio é o que você vai fazer com isso. O Homem-Aranha é um dos heróis mais queridos de todos os tempos. Mas por que todo mundo ama o Cabeça de Teia? Criado por Stan Lee e Steve Ditko em 62, o Homem-Aranha surgiu como um herói radicalmente diferente para a época. Um adolescente comum, com problemas comuns. Nerd, pobre, inseguro, lidando com boletos, bullying e uma vida escolar agitada. Em vez de viver em uma torre dourada, ele morava no Queens, dividindo um apartamento com a sua tia idosa, a tia May. A sua tragédia pessoal, a morte do seu tio, ocasionada em grande parte por sua própria negligência, vira a chave da sua vida. Peter tinha poder e escolheu não usá-lo. E agora, vive sob a sombra da famosa frase do seu falecido tio, que ecoa até os dias de hoje pelos corredores aí da cultura pop. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Tiago 4 afirma: aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. O que você tem deixado de fazer? Você não precisa ser picado por uma aranha radioativa para receber um superpoder. Se você é um cristão, você já recebeu algo infinitamente maior: o poder do Evangelho, o poder que transforma os destinos das pessoas. Em Mateus 28, o evangelista nos lembra do grande chamado de Jesus. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Sim, esse é o nosso com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Mas muitos de nós, como Peter, deixamos o ladrão passar. Achamos que não é nossa responsabilidade, que alguém mais vai falar sobre Cristo para os outros, ou que não é o momento, ou que nós não sabemos o suficiente, que Deus nos chamou para isso, não é o meu dom. Sabe, assim, muitas vidas passam ao nosso lado sem que a gente diga nada. Mas Peter não cometeu esse erro duas vezes. Ele descobriu que exercer a sua responsabilidade trazia também a proximidade e a gratidão das pessoas a quem ele servia, pelo menos na maior parte das vezes. Assim, ele se tornou o amigão da vizinhança. Filipenses 4 diz: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Evangelismo não é só sobre um cartaz na praça. É sobre viver tão perto das pessoas que elas notem algo de diferente em você. E perguntem. E você, com amor, responda ao porquê. Por causa do amor e da graça de Deus, temos dons poderosos. Mas precisamos decidir usar esses dons. Talvez você não ache que tenha impacto. Mas para muita gente, talvez você seja a única Bíblia que elas vão ter a oportunidade de ler na vida. Até o David Bowie cantava que todos nós podemos ser heróis, nem que seja por um dia. Mas Jesus acredita que você pode ser sim herói todos os dias, porque Ele está com você. Com o Superman, nós vimos que Deus não está distante. Ele se fez presente e caminhou entre nós. Com os X-Men, entendemos que o mundo é um campo de batalha marcado pela rejeição e pelo preconceito, e que amar os outros, os diferentes, é um ato de coragem divina. Com o Hulk, fomos levados a olhar para dentro, encarar as nossas falhas e aceitar que até mesmo os monstros em nós podem ser transformados. E agora, como Homem-Aranha, percebemos que a jornada não termina na transformação, porque ela exige ação. Chegamos ao ponto onde precisamos decidir o que fazer com tudo isso que recebemos. O Evangelho continua sendo a melhor notícia que o mundo já ouviu desde sempre. E se você já entendeu o que ele significa, você se torna um mensageiro disso. A jornada do herói continua cada vez que você escolhe amar, que você escolhe perdoar, compartilhar, orar, ajudar, servir, pois com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Você está pronto? Até a próxima.